Há uma lei básica da espiritualidade. Se você não faz a sua parte, Deus, Jesus e os mestres não poderão fazer enquanto você não fizer a sua. Jesus e os mestres vão atuar quando você fizer a sua parte também. Essa seria um ato de irresponsabilidade se tudo fosse transferido para ele. Não funciona bem assim. A gente precisa ter um mínimo de responsabilidade energética, consciencial e alimentar esse campo áurico que dá uns 18 metros, tá? Todos os dias. A parte não humana da elite global, o objetivo delas é produzir um ser humano raso. Que as redes sociais estão sendo muito mal utilizadas nesse sentido, gera muita informação boa, ok, gera, é verdade, mas também se cria a informação superficial, aquilo que se chama hoje de brain rot, que é o cérebro curto, que é a mente superficial. E tem gente na Terra financiando isso para destruir boa parte da humanidade. Eu mencionei as duas facções dos Anunnaki, os clãs, né, Enki e Enlil, que eles estão trabalhando para que isso se efetive, mas há a outra contraparte da história. Existe uma hierarquia espiritual tentando tentando influenciar os seres humanos para que esse tipo de atitude disruptiva, no sentido de gerar uma outra humanidade artificial, isso possa ter um freio. Veja, eles não querem que a inteligência artificial deixe de existir. Eles querem que a inteligência artificial fique submetida a um padrão ético que seja capaz de segurá-la. Todo ser humano tem um campo áurico que dá em torno de 18 metros de diâmetro. Quando você... É tudo isso? É tudo isso. 18 metros? É que às vezes falam que são alguns centímetros. De Algo... Chico Xavier falavam que eram quilômetros. Do Chico Xavier é muito mais. Aquilo que se falou a respeito dele, eu tive um amigo que teve a convivência com o Chico Xavier, o senhor Ismael Ramos das Neves, que durante 18 anos conviveu com o Chico Xavier em Uberaba. E ele tinha uma clarividência, ele dizia na roda de amigos que frequentavam os centros espíritas que eu frequentava à época, dizia que o campo áurico de Chico era milhares de quilômetros e não aquilo que a gente mencionava. Buda é o ser que, segundo os clarividentes como Edgar Cayce, que deixou uma mensagem codificada sobre Buda, que foi o ser que mais teve um campo áurico, ele colocava em inglês o termo inatingível. Como se você não podia dar uma... Não tinha limite o campo áurico de Siddhartha Gautama. Jesus também tinha um campo áurico absurdo. Esses seres, a gente não tem como classificar isso de maneira precisa, né? Mas todos nós temos um campo áurico de 9 a 18 metros. 9 para cá, 9 para cá, 18 metros, entende? É bastante coisa, hein? É mais do que eu imaginava. Porque é o seguinte, esse campo áurico aqui, ele precisa ser reforçado cotidianamente. Pela a condição mental de cada um de nós. Por que há ataques psíquicos e por que há invasões de fora para dentro? Quando a gente se torna invigilante, quando as emoções predominam sobre o discernimento, quando a animalidade predomina sobre a consciência espiritual, aí não tem prece que dê jeito, porque tudo isso aqui invade o campo áurico da gente. Há uma lei básica da espiritualidade. Se você não faz a sua parte, Deus, Jesus e os mestres não poderão fazer enquanto você não fizer a sua. Jesus e os mestres vão atuar quando você fizer a sua parte também. Essa seria um ato de irresponsabilidade se tudo fosse transferido para ele. Não funciona bem assim. A gente precisa ter um mínimo de responsabilidade energética, consciencial e alimentar esse campo áurico que dá uns 18 metros, tá? Todos os dias. Com bons pensamentos, com bons sentimentos, com um comportamento elevado. É claro que isso aqui acaba saindo numa ideia muito apolínea, de ser muito regrado, mas não é. É ter consciência. É saber dar limite às próprias energias. Como que você enxerga os processos em que o mundo está vivendo de transformação da inteligência artificial? O que você vê disso? Com muita preocupação. Porque a questão da inteligência artificial não é apenas uma questão de futuro a se realizar. Ela já virou presente, com um número de desempregados já se assomando na realidade. Isso vai se acentuar ainda mais.
Mas há um aspecto psicopatológico de dependência já muito grande em torno disso. E aqui eu peço para que vocês não me interpretem como alguém contrário ou refratário à questão tecnológica. Não é isso, pessoal. Nós estamos utilizando aqui, fazendo essa live, esse podcast, utilizando tecnologia. Isso. Senão a gente não poderia atuar de forma alguma, né? Não é isso. A questão não é essa. A questão é o uso, o modo como nós utilizamos a inteligência artificial. Perfeito. Que é profundamente infantil, emocionalmente inadequado, e isso aqui é produto de certas forças trevosas no planeta. E eu preciso abrir o leque aqui para me referir a duas facções de forças trevosas no mundo. Uma facção ou um grupo atrelado a um dos clãs Anunnaki, a de Enlil, e outro ao clã de Enki. Esses dois grupos aqui, que formam a elite global, a parte não humana da elite global, o objetivo delas é produzir um ser humano raso. Que as redes sociais estão sendo muito mal utilizadas nesse sentido. Gera muita informação boa, ok, gera, é verdade. Mas também se cria a informação superficial, aquilo que se chama hoje de brain rot, que é o cérebro curto, que é a mente superficial. A inteligência artificial hoje já sabe que tipo de coisa eu devo, que tipo de alimento eu faço todos os dias, qual é o tipo de roupa que eu vou usar. A inteligência artificial grava as conversas por meio do celular, mesmo o celular estando desligado. E aí eu pergunto para você, será que isso não é mais uma forma de a gente ser reinserido no mito da caverna de Platão, ou um reforço desse processo? É, porque como filósofo e aqui como pensador e alguém que tenta, no máximo que pode, ter uma visão consciente da realidade, nós estamos nos tornando refém da inteligência artificial. Eu vou mencionar aqui o nome de um neurocientista do qual eu tenho um grande apreço, que é o professor Miguel Nicoleles, né? O Nicoleles defende a tese que não é nem inteligente e nem artificial. É um mero construto neural sintético. Ponto. Agora me falha o nome do cientista que inventou a máquina de Turing, que estava no filme, no jogo da imitação. Qual o nome dele? É o Alan Turing. Alan Turing mesmo, né? Eu esqueci o nome. O Alan Turing foi o cara que disse o seguinte: eu vou criar uma máquina para facilitar a existência humana, né? De fato, a partir dele, e não só ele, eu estou citando o Alan Turing porque o cara era genial. Mas outros pegaram a ideia do Alan Turing. O próprio Richard Feynman fala muito sobre isso, mas também não é ventilado no mainstream, que a inteligência artificial ela poderia dominar a humanidade. Aí as pessoas pensam de maneira muito fantasiosa no Exterminador do Futuro, né? Com aquelas armas e aquela parafernália. Mas o processo ele é indutivo, ele é subjetivo, ele é mental numa primeira fase. Numa segunda fase, essa inteligência artificial pode literalmente acabar com a vida humana da gente. Se um dia uma superinteligência artificial emergir, e há quem diga que já existe uma inteligência artificial sendo gerada no mundo a partir do Vale do Silício, né? No dia que uma SGI existir, o que vai acontecer? O que seria a SGI? A superinteligência artificial. Tá. Superinteligência artificial. Okay. Se essa superinteligência artificial emergir e ela no banco de dados prever ou entender que a raça humana ela é nociva, ela vai agir por onde esse ser humano tenha limite de recursos, não tem acesso a coisas que seriam básicas para o ser humano sobreviver. Tá, mas você está dizendo isso, mas pensa nos benefícios da inteligência artificial. Vamos lá, para não dizer que eu estou sendo aqui um perseguidor da inteligência artificial. Se a gente observar que os hospitais poderão ser mais rápidos nos seus processos com o uso de máquinas, o trânsito poderá funcionar melhor com carros funcionando de forma remota, como já existe em algumas cidades na Alemanha, nos Estados Unidos. Beleza, isso aqui ninguém questiona os benefícios disso. Também não questiona o aparecimento de futuros androides. Ótimo, isso pode ser muito bom. Mas há uma questão ética fundamental. A gente poderá entregar
a nossa suposta autonomia existencial a uma força ou uma inteligência milhões de vezes mais poderosa que a nossa, mas que não tem o sentido ético como nós. Uma SGI não terá ética, ela terá banco de dados para analisar as coisas. Então você está querendo dizer que ela não poderá um dia ser imantada a uma alma? Não estou afirmando ainda isso. Eu estou dizendo que, num primeiro momento, isso aqui poderá acontecer, ou seja, uma dominação algorítmica, como já está acontecendo, né? Onde tudo que a gente faz hoje é em função de inteligência artificial. Tudo hoje já faz. Minha visão é de preocupação. Por quê? Porque nós estamos entregando, eu não sei se a palavra adequada é entregando, mas nós estamos deixando o lado humano da vida ficar à mercê de algoritmo. Eu não sei se isso é tão bom assim. Eu não sei se isso pode ter uma resultante final que seja destrutiva para a raça humana no futuro. Meus olhos são de preocupação hoje. Mas aqui eu não vou fechar os olhos para os benefícios disso. Eu não seria tolo em dizer, não, cuidado com a inteligência artificial, que tudo que ela produzir será negativo. Não. Mas tenhamos cuidado com um aspecto que eu nem mencionei ainda aqui na minha análise. Quem programa uma máquina dessa é um humano, hoje. E o humano coloca os valores e ideias que ele tem no banco de dados que ele acha que tem que ter. Eu vou citar um exemplo, não sei se eu posso falar isso aqui. O ChatGPT, quando você acessa ele já tem uma linha, um padrão definido, inclusive de como você tem que raciocinar. Há determinados parâmetros, quando você faz uma pergunta, ele dá uma resposta, mas quando você tenta mostrar um outro tipo de argumento, ele não aceita. Eu já fiz esse exercício. E ele não aceita, ele vai seguindo aquele padrão, ele vai e ele não muda. Quem programou o ChatGPT foi um ser humano. E quando esse chat, eu estou falando ChatGPT, mas quando a gente acessar uma outra ferramenta de inteligência artificial, e ela pegar esse banco de dados e ela analisar de modo próprio e se reprogramar, aí a gente precisa correr. Porque aí a gente não vai ter muito o que fazer, não. O que eu acho que vai acontecer? As pessoas vão ter um reloginho, tipo esse aqui do Guru, que é um reloginho. Aí, esse reloginho vai ter um scanner. Daí a pessoa ela aponta o relógio, escaneando, daí vai lá dizer, inteligência artificial detectada. Tu fala, não quero assistir. Ou então ele vai lá escaneando, né? Ou o próprio celular mesmo. Você aponta a câmera e bota scanner de inteligência artificial. Vamos lá, vamos apontar aqui para ver no nosso convidado. Black Mirror, inteligência artificial detectada. Daí eu falei, putz, não quero mais. Ou então, ser humano vivo detectado. A gente mesmo já propôs isso na nossa live que a gente fez. Um selo de autentificação. Selo de ser humano, entidade biológica viva. Não é? Aparece aqui, entidades biológicas vivas. E aí, como é que vai ser isso? O que você acha? Nosso amigo filósofo. Isso tem implicações muito tremendas, né? Porque assim, o que você falou aí é interessante, ou seja, o humano vai precisar ter uma espécie de garantia para dizer assim, olha, eu existo também, ou seja, isso não deixa de ser um drama para nós, né? Se até hoje a nossa existência ela é fácil de ser detectada, nesse futuro não tão distante que você está mencionando, agora eu preciso provar que eu existo, ou seja, eu preciso de um equipamento específico para dizer que eu sou um humano biológico. Filosoficamente isso é terrível, isso já é um traço de uma autoafirmação que a gente vai precisar mais uma vez ter, né? No sentido de, nós somos humanos e a gente está aqui para determinar os destinos do planeta. Nesse futuro dos metaversos, que vão ser produzidos, já estão sendo, na verdade, mas há uns bons 5 a 10 anos ainda para que isso se efetive, a gente vai precisar, de fato, correr atrás. Alguns de vocês já assistiram o Problema dos Três Corpos, né? Que é uma série maravilhosa. Eu não vou jogar spoiler aqui não, porque eu sei que tem gente que não viu ainda. Mas existe uma questão aí. A tecnologia de alguns seres estão muito à frente da dos humanos, os humanos estão lá atrás, aí entra numa dobra temporal para poder igualar as duas e um poder dominar o outro, né? Se o ser humano não conseguir evoluir do ponto de vista, não é só do intelecto. Uma SGI não poderá ter intuição ainda, por mais que ela seja poderosa. Mas o ser humano consegue. A intuição é muito mais além do que uma inteligência artificial consegue. A nossa sobrevida está aí.
Se nós desenvolvermos a nossa intuição, a nossa capacidade racional no seu sentido mais profundo, porque eu também preciso deixar claro que razão não é apenas no reino da mente analítica. Você se torna racional também quando você usa a sua condição intuitiva, que é a síntese do processo, né? Uma SGI não vai poder, de primeiro momento, ter intuição. Ela pode adquirir isso depois, porque ela copia tudo, né? Mas se tem um gap aqui, tem um tempo em que ela não vai poder. É aqui que a gente tem que entrar para ela não sufocar a gente totalmente. Isso que você está dizendo é um ato de desespero de nossa parte. Olha, eu existo, eu sou aqui, eu não sou nem o Flintstone, nem o Jetson, eu sou o guru, eu não sou uma imagem projetada de 3 dimensões. Eu sou um ser humano real. Então, a implicação filosófica disso é dramática, ela é triste, ela é perigosa. E tem gente na Terra financiando isso para destruir boa parte da humanidade. Eu mencionei as 2 facções dos Anunnaki, os clãs, né, Enki e Enlil, que eles estão trabalhando para que isso se efetive, mas há a outra contraparte da história. Existe uma hierarquia espiritual tentando tentando influenciar os seres humanos para que esse tipo de atitude disruptiva, no sentido de gerar uma outra humanidade artificial, isso possa ter um freio. Veja, eles não querem que a inteligência artificial deixe de existir. Eles querem que a inteligência artificial fique submetida a um padrão ético que seja capaz de segurá-la e de não deixar ela ir muito além. O problema é, aqui embaixo as coisas são muito diferentes. Nos planos espirituais isso é idealizado, mas isso, para ser concretizado, é uma outra história. Vai precisar de mentes e corações alinhados para poder suplantar esse processo. Então a coisa ela é dramática, eu repito, eu sei que fui repetitivo no verbo ou no adjetivo, no adjetivo, a questão é dramática mesmo.